ela foi envenenada de forma irreversível e tem apenas 24 horas para se vingar do responsável por essa tramóia. Mas e aí? Será que ela vai conseguir mesmo? Eu tô falando aqui desse novo filme original da Netflix intitulado Kate, que é do mesmo produtor de John Wick. Mas e aí? Será que a produção honra o mesmo legado de John Wick? Vamos conversar sobre isso agora. Vem! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E lembra, para o seu apoio ficar completo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele comentário super bacana, aquele like que vocês sabem que me ajuda muito, e já me acompanhe lá no Instagram, no @Rafa Gomes, onde a gente continua com esse papo firme e forte. Pois é, não vamos perder tempo não, e já vamos entrar de cabeça em Kate. Essa produção que foi dirigida pelo Cedric Nicholas Troyan e que conta com a direção de David Lynch. Esse cineasta e também coordenador de dublê que teve sua estreia na direção lá com John Wick. E que baita estreia, né, gente? Porque John Wick não apenas se tornou um dos filmes de ação mais icônicos, como deu também origem a uma saga fantástica de filmes estrelada por Keanu Reeves e também, é claro, segue como um dos grandes favoritos até hoje. E aqui a gente tem o que talvez seria o equivalente a uma versão feminina de John Wick, só que dessa vez ela se chama Kate e é vivida aqui pela Mary Elizabeth Winstead, que vocês devem conhecer aí de outras produções, como até mesmo Aves de Rapina. E olha, eu vou te contar que esse filme me surpreendeu, viu? Essa produção, ela é um pouco genérica na sua essência, o roteiro não é um roteiro muito inovador e ele também não tem todo um conceito criado por trás, como é o caso de John Wick, né? Porque quando a gente fala de John Wick, a gente lembra de uma série de coisas, como o Hotel Continental e toda aquela ética que existe no submundo de assassinos de aluguel, né? Pois bem, aqui em Kate nós não temos isso. Nós temos uma trama que volta lá na Yakuza, que é uma máfia que tantas vezes foi abordada nos cinemas, então não é nada muito novo, mas a Mary Elizabeth Winstead entrega o seu serviço com vontade, viu? Ela tá primeiro com uma forma física surpreendente e ela entrega cenas de ação no mesmo ritmo que o Keanu Reeves entrega as cenas de ação em John Wick. Não estou fazendo uma comparação, até porque a gente tem que levar em consideração que são dois biotipos diferentes. Ela é uma mulher, ele é um homem, então obviamente que as suas forças físicas, elas são completamente distintas, mas olha só, cheguei até mais perto aqui, porque eu adorei a performance dela nesse filme. Esse é um filme que vai servir de bandeja de prata, sim, os amantes do gênero de ação. Porque se você gosta desse tipo de filme, que tem sempre muita pancadaria e que tem cenas de ação alucinantes, então Kate é o filme certo. Porque aqui o Chad Stahelski, como produtor, ele coloca a mesma assinatura que a gente vê lá em John Wick, viu? Que é essa assinatura de cenas muito explosivas, um caos gigantesco nas cenas de ação e coreografias que são espetaculares. As cenas de luta são muito bem coreografadas e quando a gente está assistindo Kate, a gente sente um pouquinho daquela vibe de John Wick. Então é muito legal ter como produtor, porque ele, como um cara que também já foi dublê e também já foi coordenador de dublê, ele leva muito a sério todas essas lutas, essas cenas de luta que a gente vê no gênero de ação, né? E esse é o grande ponto principal, é a cereja do bolo de Kate, porque é um filme que, no seu roteiro, fica no óbvio, não vai muito além disso, não se aprofunda muito nos seus personagens, mas não deixa de entregar tudo nas cenas de ação, que são realmente bem sucessivas. Então, assim, você não vai ter tempo para descansar, não vai ter tempo para você recuperar o seu fôlego, porque a cada nova cena de ação, quando você acha que o ritmo vai reduzir um pouquinho, nem dá tempo, já vem outras cenas e cenas de lutas corporais que são bem vidrantes e vão deixar você ali, ó, sem piscar diante da TV. Olha, e uma das coisas que eu adorei mesmo foi a preparação física da Mary Elizabeth Winstead. Como eu falei pra vocês, ela tá com uma forma física ótima e ela realmente desempenha suas cenas como se ela estivesse numa espécie de balé sangrento. E é interessante ver como a personagem dela vai se deteriorando ao longo do filme, porque como ela foi envenenada e ela tem 24 horas, que é o tempo de vida, o suficiente também para ela tentar se vingar de quem fez isso com ela,
Então a gente vê que o fôlego dela, o ânimo dela vai se deteriorando cada vez mais. E é muito legal ver o controle corporal que ela tem ao longo de todo o filme, porque ela começa em um certo nível e um certo ritmo, e à medida que a sua saúde vai piorando mais e mais, a gente vai vendo como a sua personagem vai se transformando física e emocionalmente também, porque ela começa a ter várias alucinações, memórias do passado começam a vir perturbá-la. Então a gente vê esse casamento bem explosivo de uma deterioração física e uma mente que também está muito fadigada e muito exausta, com o emocional que também está todo fragilizado. E aí a gente tem uma transformação da personagem que é muito boa. E é legal ver que mesmo quando ela tá com o seu corpo já em estado de deterioração, a gente vê que os movimentos dela como uma assassina, que é realmente uma assassina profissional, eles acompanham a deterioração, mas eles acompanham também no nível da assassina, ou seja, se fosse a gente deteriorando, a gente tava um caco, mas ela consegue segurar as pontas mesmo toda estrupiada, né? Como meus pais adoram dizer. Mas esse é um filme que você não precisa gerar expectativa nenhuma. Ele é realmente um programão pipoca para você sentar no sofá e curtir uma boa sessão. Tem uma censura bem alta, até porque são muitas cenas sangrentas, tem sangue para tudo que é lado, morte de todos os tipos. Vocês vão ver muito do que vocês gostam de ver também lá em John Wick, em se tratando de cenas de luta e cenas de ação. E é um filme que realmente não vai exigir nada de você. Não vai entregar uma história profunda, vai fazer você se importar com a personagem, mas não o bastante de fazer com que você assuma a história dela para si, como acontece com a história de John Wick. Mas eu acho que para quem quer ter uma descarga de adrenalina potente e bem feitinha, vale muito a pena assistir Kate, porque mesmo diante de todos os seus clichês, mesmo diante de todas as suas repetições e de um roteiro que é um roteiro bem ok, que não inova em absolutamente nada, existe ali um filme de ação que é pura diversão e no final das contas, não é isso que a gente tá procurando quando a gente tá ali na Netflix? Então, já deixo a minha indicação de Kate pra você assistir aí, que teve a sua estreia nessa sexta-feira. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui, porque vocês sabem que tem sempre muita coisa boa aqui no canal. Então eu já te espero. E é claro, lá no Instagram, @Rafa Gomes, a gente sempre continua com esse papo sobre cinema e séries de TV, ok? Um beijo e a gente se vê na próxima.